moleque. Do lado dele tá só usando sapatos e luvas, e o dinossauro não está usando nada. O negócio tá ficando feio, hein? Mas continuando, o Patrick fica decepcionado com a opinião da Penny. That bear is just wearing a t-shirt, the piece of toast is only wearing shoes and gloves, and that dinosaur is wearing nothing at all. Let's be honest, it's pretty hard to know where the line is in terms of public decency in this town. Your mother knows. Can't you see how distraught she is? Ele pergunta como que ela não tá vendo o desespero da mãe dela. Só que o Gumball diz que ela aparenta estar bem. Só que na verdade tudo acontece no interior dela. Daí sai um monte de água dos olhos dela, né? E quando o Gumball vai imaginar como que ela indo ao banheiro, a Penny diz que não é bom pensar nisso. Daí eles ficam por um bom tempo discutindo a mesma coisa, daí a mãe da Penny entra no meio falando que a casca vem dos seus antepassados e que ela deveria seguir isso também. Daí a Penny já troca de assunto falando que se eles têm que seguir os seus antepassados, eles têm que comer o piolho um do outro. Que nojo, cara. E nessa confusão toda, a irmã pequena da Penny interrompe eles querendo contar uma história. That's the exact Definition of oppression! I have a story. Once upon a time there was a little peanut who found a magical hat which was also a puppy who could play the flute the end. Na historinha dela, um porquinho de amendoim acha um chapéu gigante, que era um filhotinho que gostava de tocar flauta. Enfim, sim, cara, eu sei, isso não teve sentido nenhum. A Penny, então, sem entender, fala que ela não vai de jeito nenhum voltar pra sua casca. Daí ela cochicha pro Gumball apoiar ela, né? Porque o Gumball não tá falando nada pra ajudar ela, e ele foi ali pra isso. E ele não tem a mínima da ideia do que fazer, ele tá percebendo que a atmosfera ali tá ficando meio gelada. Daí o Gumball comete um erro sugerindo que eles precisam de uma ajuda externa. E é aí que o Patrick coloca a responsabilidade nele. Ele pergunta dentro ou fora da casca. O Patrick acha bom ele fazer a escolha certa para o bem de todos eles, incluindo o Gumball. Daí o Gumball vai lá pra fora, né, pra tomar um ar, pensar melhor, olhar para as estrelas, até que ele escuta um barulho de uma serra. E na verdade é o pai da Penny afiando um machado, daí ele quebra a madeira com o machado, né, e começa a esculpir. E por fim ele faz uma flauta e começa a tocar uma música de funeral. Confere um pedacinho da cena aí. Tudo bem, eu sei que isso foi te assustar um pouquinho, só que daí aparece a mãe da Penny oferecendo um biscoito pra ele, falando que tudo vai ficar bem, e que ele não precisa se preocupar com nada, é só falar o que o coração dele está mandando. Daí ela dá um cookie pra clarear a mente dele, e esse aí é o cookie. Ela diz que aconteceu um acidente na cozinha e por isso que o cookie tá desse jeito. Daí ele come o cookie e a Judith vai embora. E agora o Gumball recebe uma mensagem da Penny no celular que diz que ele vai fazer a coisa certa, e em seguida ela manda um joinha pra ele. Daí ela manda outra mensagem dizendo que foi o mais próximo que ela achou de uma mão sem dedos. Em seguida aparece a irmã da Penny com um desenho que não tem sentido nenhum. Ela diz que é um crocopato. E é só isso, ela vai embora depois. Quando chega a hora do Gumball falar sua decisão, ele resolve contar em uma forma diferente. Ele conta uma história. E cara, pense em uma historinha chata que o Gumball contou. Não tem sentido nenhum e é muito idiota. A história é sobre um rei que queria obrigar a sua filha a fazer algo, mas para isso ele precisou da decisão final do príncipe encantado, que resolveu contar uma história para clarear a sua opinião. E isso fica em um loop desgraçado e muito chato, cara. É sempre a mesma coisa. Tem que pedir a opinião do príncipe, o príncipe conta uma história e vai assim em diante. Gave his answer in the form of a story. Once upon a time, there was a family of cocoons living happily on a tree branch. Then one day, one of the cocoons broke open, and from within emerged a beautiful butterfly. Até que a Penny interrompe as histórias do Gumball pedindo pra ele apenas falar a sua opinião. E o Patrick entra no meio falando que essas histórias não vai mudar a opinião de pessoas que discordam de você, e que elas são vazias que nem eles. E nisso eu sei lá o que acontece com eles, que todos eles simplesmente se entendem. E daí ele toca em um assunto de andar em um cavalo de 3 pernas, que o passeio não vai ser bom e que você com certeza vai ficar com a sua bunda doendo. Mas pelo menos com isso você vai chegar em algum lugar. E quando eles vão agradecer o Gumball, ele sai correndo e pula a cerca. Provavelmente porque ele percebeu que eles são malucos. Same point to someone who disagrees with you doesn't change their mind, it just makes them angrier! Your inane stories are doing exactly what we're What we're doing to each other. Maybe we just need to agree to disagree. E daí o episódio acaba, meu amigo. Eita, quase quebrei meu teclado aqui. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 pra esse episódio. E é claro, explica a sua nota, o porquê dela, né? Não se esqueça de deixar o like aí embaixo. Deixando o like, o YouTube entende que o meu vídeo é interessante e ele... Fala, galera. Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal.